Bom dia, irmãos, irmãs. Hoje tenho o prazer de apresentar para vocês o meu professor. Eu vou pedir para ficar em pé, Steven Kirchner. Também sua esposa Rachel. Por favor, fiquem em pé. Muito obrigado. O professor Steven, ele é doutor em Novo Testamento pela London School of Theology. Ele também participou da comissão de tradução da Nova Versão Internacional, a NVI, e também foi coordenador da Nova Versão Transformadora, NVT. Ele é praticamente o membro fundador do Seminário Servo de Cristo, onde eu fui aluno. O Carlos também está sendo aluno. O Rosinha também pegou matéria lá. Alguns dos nossos irmãos da Holiness têm estudado lá. E hoje, muito provavelmente, o professor Estevão, hoje ele é uma das maiores referências em se tratando do estudo da Bíblia no nosso país. Mas eu não vejo exatamente assim. As minhas lembranças com ele são o churrasco gaúcho, porque ele é do Rio Grande do Sul, que a gente saboreava na casa deles. Eles abriram a casa para os alunos, né? Tanto ele como a Rachel foram pai e mãe para nós que estudamos naquela época com eles. Eles sempre ficavam preocupados com a gente, queriam saber como a gente estava, e eram pessoas com quem a gente podia sair para almoçar, para desabafar, para buscar conselhos. E durante a pandemia, quando eu tive essa ideia de contatá-los, né? E a Rachel é sempre quem mantinha esses canais abertos. Então, primeiro eu falava com a Rachel, né? Como é que eles estavam, e então podia falar com o Estevão. O Estevão, quando conversou comigo, ele falou assim, eu estava assistindo um noticiário, escutei o nome Sato. Nem sei quem que era, tomara que não tenha sido a Sabrina, né? Mas ele me disse assim que escutei esse nome, eu lembrei de você e orei por você. Esse homem, antes dos seus títulos, né, e grandes feitos que Deus realmente o permitiu, ele é um cristão, ele é alguém que abraçou o ministério de ensinar e de pastorear. E para mim é uma alegria, estamos falando daqueles que nos precederam, mas para mim é uma alegria poder escutar de alguém que foi praticamente um pai para mim no seminário, e junto com a Rachel, que foi uma mãe para mim no seminário também. Hoje eu vou ter a grande honra e uma coisa muito assustadora para mim, que eu vou traduzi-lo do português para o japonês, porque se fosse do grego ou do hebraico, eu seria reprovado por ele aqui na frente de vocês. Mas, Estevão, por favor, quero te convidar aqui, vamos ter um tempo junto, vamos orar também. Vamos orar para que o Senhor abençoe esse momento, né? Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos juntos num culto ao Senhor, podendo reconhecer a sua presença em nossas vidas. Obrigado também por esse privilégio de podermos reconhecer cada vida que nos precedeu. Senhor Deus, pedimos que agora pela Tua palavra o Senhor nos ensine e o Senhor nos transmita aquilo que já foi sendo transmitido aos que vieram antes e aquilo que realmente merece, o Senhor deseja que nós continuemos nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe ricamente a vida do pastor Estevão, que o Teu Espírito o guie nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já tá aí, tá bom. Bom dia a todos e a todas. Minasan, ohayou gozaimasu. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã.
この朝に皆さんとこうして一緒にいることができることを喜んでいます。Eu agradeço muito a generosa apresentação do querido Kengo, pastor Kengo. 健吾先生の非常に寛容な私の紹介を感謝したいと思います。Como ele falou, eu sou professor do Seminário Teológico Servo de Cristo, aqui perto. 紹介にもあったように、私はセルボジクリスト神学校の教師として奉仕しています。この近くにあります。É um seminário que começou e continua sendo apoiado pelas igrejas chinesas aqui em São Paulo. この神学校はですね、その始まりに中国系の教会の支援によって立ち上がって、そして今でもその支援が続いています。Mas quando o querido pastor Kengo estudou lá, ele não precisou aprender chinês, nem eu. しかし健吾先生がその進学校で勉強した当時はですね、中国語を学ぶ必要がありませんでした。私もそうでした。Eu fui o professor da primeira turma em português do seminário. 私はですね、ポルトガル語のコースのですね、最初の1期生の教師としてその時使いました。E naquela turma, em 1993, em julho de 93, tinha um aluno que está aqui hoje também. しかしその1期生のですね、1993年にそこで勉強した、生徒の一人がですね、実はここにいるんです。É o Edson Rosa. それがエジソン・ホーザ兄弟です。Que inclusive encontrei agora há pouco, quando cheguei, ele não me reconheceu, eu o reconheci. 先ほど教会に着いた時にはですね、私は彼をすぐに分かったんですけど、彼は私に気づいてくれませんでした。Eu entendi porque o pastor Kengo me convidou para vir hoje. É uma homenagem aos idosos, evidentemente. 健吾先生が私をこの日に呼んだのは、敬語の日だからかなと今理解しました。Mas o Edson Rosa está bem conservado para a idade dele. しかしエジソン・ホーザ兄弟はですね、年の割には若く見えていると思います。Mas é muito bom rever alguns amigos. O Carlos Yoshihara também, aluno do seminário, comigo na quinta-feira à noite. ここでですね、友人に再会できることが非常に嬉しいんですけれども、吉原カルロス兄弟もですね、木曜の夜、私たちと一緒に勉強しています。Quando ele se apresentou para mim, eu nem reconheci porque eu só vejo ele na telinha desse tamanhinho. 彼から私に話しかけられた時に私は気づきませんでした。いつもですね、コンピューターのこの小さな画像を見ているだけなので、同じ人だとは分からなかった。Porque ele assiste pela internet, então eu não reconheci, mas agora sim. 私たちの授業はですね、インターネットでも授業を受けられるので、彼はそうして、今初めてですね、直接会うことができました。Fiquei muito feliz de saber do tema que vocês estão abordando esse mês. 私がですね、この教会の今月の説教のテーマが何であるのかを聞かされたときに非常に嬉しく思いました。Porque certamente é uma das preocupações mais importantes que a igreja tem que ter, é olhar para o futuro, para as próximas gerações. それはですね、教会が生涯を見据えたときに一番心配しないといけないことだからだと思います。E quando eu digo isso, eu não estou pensando somente que as pessoas mais idosas têm que fazer isso. そういったときにですね、必ずしも一番年を取っている人たちだけがそれをしなければいけないということではありません。Qualquer que seja a sua idade, se você é recém-casado, se tem filhos ou não, você vai começar a se preocupar com isso a qualquer momento na sua vida, sem dúvida nenhuma. 例えばですね、新婚さんであったり、子供が生まれたばかりの家庭であっても、生涯のことを考えたらですね、心配しなければいけないことだと思います。Por isso, a preocupação em olhar para frente é uma preocupação que nós vemos refletida nas páginas da própria Escritura. ですので、聖書を見たときにですね、同じように生涯を見据えたことを心配するということが見えてきます。Há diversas menções, principalmente no Antigo Testamento, a ideia de uma geração transmitindo e dando à próxima geração as condições de seguir a Deus. 特に旧約聖書を見たときにですね、一つの世代が次の世代に
神様に仕えて生きるために伝えることがあるということが分かります。 Não sei quanto a vocês, eu gosto muito de ler biografias. 皆さんがどうか分からないんですけれども、私は伝記をですね読むのが好きです。 A mais recente que eu li foi do C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, acho que muitos de vocês devem conhecer. 一番最近に読んだ伝記はですね、C.S. ルイスという人の人生の話であって、彼はですねナルニア王国物語を書いたことで有名な著者です。 Conhecendo um pouquinho da vida das pessoas, a gente aprende muita coisa, tanto positivamente quanto negativamente. 過去の人たちのですね人生を見てみると、良いことも悪いことも学ぶことができます。 Não sei se vocês apreciam ler biografias e autobiografias, eu não sei. 皆さんがですね、ある人物の自伝や伝記を、読むのが好きかどうかは分かりません。 Mas de uma coisa eu sei, hoje em dia muitos de vocês estão ouvindo autobiografia sem parar. しかし一つ確かに言えるのがですね、今この時に私たちはいろんな人のその自伝をですね聞くことができているということです。 Se vocês assistem a propaganda eleitoral gratuita. 例えばですね、この選挙の宣伝をテレビで見た時に、 São as autobiografias mais elogiosas, mais cintilantes e fascinantes que você jamais ouviu na sua vida. もう多分それを聞いているとですね、こんな立派な自伝、こんな立派な人生はないんじゃないかというぐらいのことを聞くことができます。 Vidas imaculadas, ilimadas, como os políticos gostam de dizer. もう全く潔癖なですね、潔白な人生、もう政治家が自分でですね、何も恥ずべきところがないというような人生。 E a gente sabe que a maioria dessas coisas é propaganda enganosa. しかし私たちはですね、それがすべて嘘の入った宣伝だということを知っています。 Com raríssimas exceções, é claro. もちろん稀なですね例外があることはあります。 Vivemos numa época em que precisamos de modelos e exemplos de vida para as pessoas de todas as idades. 私たちのこの今の世はですね、模範になるような人生を生きている、そんなことが必要だと感じています。 E graças a Deus que nós encontramos alguns desses modelos para nós também nas páginas das Escrituras. そして感謝のことにですね、私たちが聖書を見たときにそのような模範を見つけることができるんです。 E essas pessoas nos inspiram, homens e mulheres nos inspiram também a influenciar outras pessoas na nossa geração. そしてこの聖書に出てくる男性や女性、これらの方々がですね、私たちも生涯に伝えることができるような模範を示してくださいます。 E é nesse sentido que eu gostaria de ler com vocês agora um texto de Pedro, de Pedro, capítulo 1. ですので、皆さんとご一緒にですね、ペテロの手紙第2を一緒に読んでいきたいと思います。 Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 até 21. 第2ペテロの手紙1章、12節からです。 Posso fazer a leitura em português e você faz a leitura em japonês? Vamos ler primeiro em português, depois o pastor Kengo faz a leitura em japonês, tá bom? まず最初にポルトガル語で読んで、次に日本語でお読みします。 Segunda de Pedro 1:12. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os nossos próprios olhos o seu esplendor majestoso quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem
que os profetas proclamaram que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. 第二ペテロの手紙1章12節から。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私をなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にははっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。それに何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。Nós temos aqui relato que conta uma experiência que Pedro teve com Jesus. ここで私たちが読んだのはですね、ペテロが個人的にイエス様と経験をしたことです。E a partir daquilo que ele nos diz aqui, dessa experiência, ele traz algumas considerações importantes que nós devemos sempre lembrar. この経験からですね、私たちも常に覚えていなければならない大切なことを彼は伝えています。Três vezes entre os versículos 12 e 15, Pedro diz: Eu quero lembrá-los, eu quero lembrá-los, eu quero lembrá-los. 12節から15節の間にですね、何度もペテロはあなたたちに思い出してほしい、思い起こさせてほしいというような表現を使っています。Parece que ele quer dizer que algumas coisas têm que ter fixadas no coração e na mente. そう聞くとですね、私たちが常に頭でも心にでも留めておかなければならない大切なことがあるということが分かります。Tudo isso visando aquilo que ele diz no versículo 12, de que eles estivessem firmes na verdade que lhes foi ensinada. これはですね、12節にも言っている通り、すでに教えられた真理に固く立つためのことなんですね。A partir disso, eu fiz uma pequena frase, não muito curta, mais longa, parece até japonês, em que, vai ser mais longa ainda agora, né, na tradução, em que dá para você ter uma ideia do que Pedro está fazendo aqui. Desculpe, Kingo. そのためですね、私も短い文章を今考えたんですけれども、もしかしたら翻訳すると長くなってしまうかもしれません。Ele diz assim: a estabilidade na fé da próxima geração depende da fixação dos valores do Evangelho na atual geração. 将来の世代が信仰を固く持つためには、今の世代が明らかな信仰の証を見せなければならないということです。Essa é
uma espécie de resumo daquilo que Pedro está dizendo aqui. この私が今言ったことはですね、このペテロに書いてある言葉の要約だと思ってください。 Se nós queremos ver as gerações futuras firmes, estáveis, na verdade do Evangelho, 私たちがですね、将来の世代に信仰をですね、固く持ってもらいたいと思っているのならば、 precisamos hoje trabalhar a fixação dos valores do Evangelho no coração e na mente da próxima geração. 私たちはですね、今この時に福音の価値、その真理をですね、明らかに私たちの中に留めておかなければなりません。 A primeira coisa que ele diz aqui são três coisas, tá? Três coisas específicas. A primeira que ele fala é a importância da experiência pessoal com Cristo. まず最初にペテロが言うのはですね、このイエス・キリストとの個人的な経験の重要さです。 Se vocês olharem para o contexto todo de 1 de Pedro, vão ver que ele está falando sobre diversas coisas importantes, mas principalmente sobre o olhar para a vinda de Jesus com expectativa. この第一ペテロを全体的に見るとですね、ペテロは大切なことについていくつも語っているんですけれども、その中で最も大切なことはイエス・キリストの人生を見て、その模範を自分のうちに留めるということです。 E a partir disso ele focaliza na sua experiência pessoal com Cristo. そこからですね、ペテロはまさに自分が直接経験したイエス・キリストの経験を語っているわけです。 Ele está dizendo Jesus vai voltar. Quem é esse Jesus que vai voltar? 例えばですね、ペテロはイエス・キリストの再臨について語っていますけれども、この再臨をするイエス・キリストとは何者か。 Por isso, nos versículos seguintes, do versículo 16 até 18, ele focaliza nessa experiência que ele teve num momento específico com Jesus. それを説明するためにですね、16節から18節の間にペテロは個人的にイエス・キリストと持った経験について語るわけです。 Ele diz que essa experiência foi fundamental para que ele conhecesse a Jesus e esse Jesus que vem agora, de maneira especial. ペテロが言うにはその経験がですね、イエス・キリストを知るためには非常に重要であって、それを今度次の世代にどんな方か伝えるために重要だと言っています。 Quem aqui já conhece um pouco das histórias bíblicas já sabe do que Pedro está falando. 聖書を少しでも知っている方ならばですね、ペテロのこの言っている経験について知っていると思います。 Não vou fazer nenhum concurso bíblico aqui para saber se alguém sabe ou não. 別にここでですね、聖書の知識に関するテストをしようというのではありません。 Mas Pedro se refere à experiência da transfiguração, que é narrada lá em Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9 e em Mateus capítulo 17. ここでペテロが言っているのはですね、まさにイエス・キリストがですね、その身を神々しい姿に変えた時の経験を言っているわけです。 Que experiência sensacional que Pedro teve com Jesus. 山にいた時にペテロが目撃したこの経験はどれだけ素晴らしい経験だったでしょうか。 Na realidade, Pedro, João e Tiago subiram com Jesus ao monte, né? 実はですね、ペテロは一人だけではなく、他の弟子ヨハネだとか数人と一緒にイエス様と山に登ったわけです。 E lá no monte Jesus se transformou na presença deles e apareceram Elias e Moisés ao seu lado e eles conversavam entre si. そして彼らの見てる前でですね、イエス・キリストの姿は変わってエリアとモーセが現れて彼らと会話したのです。 Imagina a cara de Pedro quando ele percebeu o que estava acontecendo. その時にいたペテロの顔を想像できますでしょうか。 Eu posso até imaginar a cara dele. 私は想像できます。 Boca aberta, o que está acontecendo? もう口が開いてしまったのではないでしょうか。 Ele reconheceu dois dos grandes profetas do Antigo Testamento que eles consultavam, que eles liam todos os dias, praticamente, Moisés pelo menos. もう旧約聖書に書かれてあるですね、もう何度もその話を読んだことのある偉大な預言者がですね、自分の目の前に立っていたんです。
Pedro teve uma experiência incrível com Jesus. そういった意味ではペテロがイエス・キリストと持った経験というのはもう信じられないような経験でした。 Tão incrível que ele não sabia nem como reagir. Vamos fazer aqui umas tendas, fazer uma espécie de retiro, vamos ficar aqui o quanto tempo a gente puder. もうペテロはあまりにもびっくりしてですね、多分気が動転してもうここに幕屋を建てましょうと、いつまでもこの3人といたいというようなことを言ってしまったんですね。 Até que ele ouviu uma voz do céu que disse algo que colocou o foco no lugar. しかしその時にですね、天からの声が聞こえてきて、その声がペテロの理解の仕方をですね、正したんです。 Essa voz disse: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho a maior alegria. その声は、これは私の愛する子、私の喜ぶものであると言っていました。 Nem Moisés, nem Elias eram o foco. エリアもモーセもそこが大事なことではないんですね。 Apesar de importantes profetas da religiosidade judaica de Pedro, Jesus é o foco. ユダヤ教で育ったペテロに、関してですね、非常に重要であったこの2人の預言者が一番大事なのではなく、イエス・キリストに集中すべきだったんですね。 Inclusive, no relato dos evangelhos da transfiguração, a voz do céu ainda diz: é a ele que vocês têm de ouvir. しかもですね、福音書で書かれてあることは、その天からの声がですね、イエス・キリストにこそあなた方は聞きなさいと言っていました。 Então, nós temos aqui exemplo da experiência pessoal de Pedro, uma espécie de relato autobiográfico. ここではですね、ペテロのまさに自伝的なエピソードが聞けるわけです。 Mas o foco não é a experiência pessoal e o resultado subjetivo disso na vida de Pedro, simplesmente. しかしここでペテロが集中しているのはですね、その自分の個人的な経験から来る個人的な感じ方だけではないんです。 Pedro não sai dizendo: olha só a experiência que eu tive. ペテロは私がどんな経験をしたか見なさいというようなことを言ってるわけではないんですね。 Eu devo ser alguém muito especial porque olha só a experiência que Deus me deu. 私がどれだけ特別なのか、そんなことを言ってるわけではないんです。 O que nós temos aqui é Pedro olhando para Jesus e obedecendo à voz que diz: esse é meu filho. ここで、このエピソードから見えるのはですね、天からの声を聞いてイエス・キリストを見なければいけないということなんです。 Além de nos mostrar que a experiência pessoal que nós temos com Deus em Jesus é importante para a nossa vida, この私たちが個人的に持っているイエス・キリストの経験が大事だということは間違いないんですけれども、 esse texto também nos ajuda a perceber que se nós não tivermos o olhar na coisa certa em Jesus, a nossa experiência pode ser a mais fascinante que tiver e não tem valor nenhum. しかしここで私たちが学ぶのはですね、イエス・キリストを見ているのではないと、見ているのではないと、私たちがどんなに素晴らしい経験をしてもそれは無駄に終わってしまうということなんです。 Hoje precisamos exemplos de pessoas como Pedro, que era alguém impulsivo, que fazia coisas erradas muitas vezes, mas que reconheceu: é Cristo, Ele é o foco da minha experiência. 私たちはですね、このもう思いついたらあまり考えずに飛び出してしまうペテロがですね、ついにはイエス・キリストに集中すべきということを学んだということをですね、心に留めなければなりません。 Mas é interessante que Pedro não para na sua experiência pessoal e diz: oh, é isso tudo que vocês precisam agora também. Ele vai mais adiante. しかしペテロはですね、自分の経験だけが十分だということを言っているのではなくて、さらにその先を行くわけです。 No versículo 19, ele passa para a ideia clara de que a experiência pessoal com Jesus nos remete às Escrituras, ao texto bíblico. この19節からペテロが言っているのはですね、この私たちがイエス・キリストと持つ個人的な経験は御言葉へと導かれなければならないということです。 E de uma maneira especial ao esclarecimento que o texto bíblico nos apresenta quanto às nossas experiências.
特にですね、この御言葉によって私たちの経験の意味が明らかにされるということの重要さをペテロは言っています。Ele diz no versículo 19: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram. 19節でペテロは、また私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っていると言っています。Suas palavras são como lâmpada que ilumina em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. そして、続いてこの聖句で言っているのは、その預言の言葉は夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火として、そのような役割を持っていると言っています。Ele está dizendo que a experiência pessoal somente não é o bastante. ペテロが言っているのはですね、個人的な経験だけでは十分ではないということです。Temos a necessidade do esclarecimento das Escrituras para que as nossas experiências tenham o seu valor. ペテロが言っているのはですね、私たちは同時に御言葉を必要としていて、御言葉が私たちの経験が価値あるものに変えられるように、そういった重要な役割を持っているということです。Ele fala da palavra dos profetas, ele obviamente está pensando no texto do Antigo Testamento, que foi a primeira Bíblia dos cristãos. ペテロがこう言っていることを言っているときにですね、彼は旧約聖書について考えているんですね。当時、このユダヤ人が持っていた聖書というのは旧約聖書でした。E aqui uma coisa interessante que talvez vocês não saibam, talvez eu possa lhe informar a vocês alguma coisa, talvez nova aqui, não sei. 次に私が言うことはですね、もしかしたら皆さんにとって新しいことかもしれません。A palavra que Pedro ouviu lá no Monte da Transfiguração, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. このペテロがですね、天からの声から聞いた、これは私の愛する子、私の喜ぶものであるという言葉がありますけれども、Ela é uma combinação de dois textos do Antigo Testamento, dos profetas. これはですね、実は旧約聖書の2つの聖句から来る言葉なんですね。Do Salmo 2:7, Tu és meu filho, hoje te gerei. この詩編2章7節ですね。あなたは私の産んだ子であるという聖句があります。Eu já estou entendendo japonês. A dificuldade do japonês, pelo menos. E o segundo texto é Isaías 42:1. 次の聖句はですね、イザヤ書の43章1節です。O primeiro dos cânticos do servo do Senhor, que vai culminar lá em Isaías 53, o servo que dá a vida pelo seu povo. このイザヤ書の聖句はですね、神に仕える者が自分の命を賭しながらも主に仕える、そんな歌の一部です。E ali nesse texto diz assim que é nele, nesse servo, que Deus se alegra de maneira especial. この仕える者に対して神は特に喜びを持っておられるということが書かれてあります。Então é curioso que até a expressão que Deus usa para falar aqui sobre Jesus, ela tem conexão com a palavra dos profetas, com as Escrituras. ですので興味深いことにですね、この神が天から言う言葉がですね、実は聖書に基づいている言葉だというのが分かるんですね。Por isso a própria palavra de Deus falada aqui remete às Escrituras. ですので、ここに書かれてある神から聞いた言葉は実は聖書に導いているんですね。E aí Pedro diz, é importante que nós prestemos atenção, muita atenção naquilo que os profetas disseram. ですので、ペテロはもう預言者から伝えられた神の言葉に私たちは心を止めるべきだと言っているわけです。Porque a Bíblia tem uma coerência interna, tem uma história, uma grande história que começa lá, principalmente em Gênesis 12, com o chamado de Abraão, e vai culminar em Jesus Cristo. 聖書はですね、全般的に見てみると、この偉大な話がすべて神によって辻褄が合ってるんですね。創世記のアブラハムの時代からすべてがつながっていくわけです。Abraão, que foi chamado por Deus para começar uma nação a partir da qual Deus iria abençoar
todas as nações da terra. アブラハムが神様に呼ばれた時にですね、彼から一つの民を神は立ち上げ、その民によって世界中の国々がですね祝されるということが書かれてあります。Então Pedro está dizendo que entender essa grande história que culmina, que tem o seu auge em Jesus, o Messias, o Senhor, o Rei, é algo importante. ですのでペテロがここで言っていることはですね、このアブラハムから始まった偉大な歴史はですね、イエス・キリスト、主である王であるイエス・キリストによってその最高点を迎えるということなんです。Vivemos num mundo mergulhado nas trevas, na desorientação. 私たちはですね、もう右も左もわからないような暗い世の中に住んでいます。E nesse contexto a palavra de Deus é como luz que ilumina. しかし、神の御言葉はですね、それを明るくするような灯火だと E ela é 聖書は言っ tão ています。 necessária que ele diz que isso deve acontecer até que a luz brilhe no coração de vocês. A volta de Cristo, quando nós veremos a luz da sua intensidade máxima e abrangente antes de ele voltar, é isso que nós precisamos. そしてイエス・キリスト様がですね、また戻ってこの世に戻ってその大きな光で私たちを照らす前にですね、私たちは御言葉によって照らされていかなければなりません。 Há um tempo atrás eu estava pregando numa outra igreja aqui em São Paulo e sobre Mateus 9, final do capítulo 9, início do capítulo 10. 私がですね、サンパウロの教会でマタイ9章 10章に関して説教していた時のことです。 Um detalhe, eu não moro em São Paulo, nem minha esposa. Nós moramos em Atibaia. 私たちはサンパウロ市に住んでいるわけではなくて、アチバヤ市に住んでいます。 Onde tem uma grande comunidade de descendentes de japoneses também, né? アチバヤでもですね、奇遇にも日系人が非常に多いところです。 Então eu vim pregar nessa igreja e falei sobre a palavra de Jesus, em que ele diz: as multidões são como ovelhas sem pastor, cada um se extraviando pelo seu caminho. そして、そのマタイの聖書の箇所で神様が言っているのはですね、この大衆というのはもう羊飼いのいない羊のようだと言ってるんですね。 E o que Jesus diz para os seus discípulos é: orem para que Deus mande trabalhadores para a sua safra, para a sua colheita aqui nesse mundo. それを言った時にイエス・キリストは神様に新たな働き手が、立ち上がるように祈りなさいと言っているわけです。 Aí, antes dos seus discípulos dizerem amém para essa oração, しかし弟子たちがですね、それを聞いてアーメンと言う前に、 o texto diz que Jesus os enviou em duplas para fazer uma espécie de estágio missionário. イエス・キリストはですね、弟子を2人組に分けて、それぞれ訓練のためにですね、派遣したんです。 Aí a gente já aprende que muitas vezes fazer oração é uma coisa muito perigosa. その時にですね、祈ることの危険さというものを私たちは見ることができます。 Porque você mesmo pode ser a resposta à sua oração. というのはですね、あなた自身があなたの祈りの答えとなることがあるからです。 Orem pedindo que o Senhor envie trabalhadores para o seu campo, para a sua seara. 神様にですね、働き手を送ってくださいと私たちは祈ることができます。 Próxima coisa, agora vocês vão. しかし次にですね、イエス・キリストはじゃああなたが行きなさいと言うんです。 Perigo orar, viu? お祈りというのは危険ですよ。 É um risco, é o risco da fé. これは信仰によるですね、リスクがあるということです。 Mas nesse texto eu estava falando para o pessoal lá que essa situação de ovelhas sem pastor também pode ser uma espécie de metáfora para o mundo em que nós vivemos hoje, desorientado. この羊飼いのいない羊たちというのはですね、私たちの世の中の人たちを示していることだと思います。どこに行けばいいのかわからない人たちがあまりにも多いからです。 As pessoas não sabem mais o que é a verdade. As pessoas estão polarizadas com ideologias e outras coisas mais. 今の世ではですね、真実とは何かもうわからないという人がたくさんいますし、もしくは両極端に陥ってしまってですね、争っている人たちが多いです。
Depois que eu falei que a caracterização que Jesus dá para o mundo, para Israel naquela época e para o mundo é desorientado, このイエス様がですね、この世の中は羊飼いのいない迷っている世の中だと言った後に、 terminei a pregação, saí, uma senhora veio correndo para mim com um jornal, eu acho que era o Estado de São Paulo, na mão, para me mostrar alguma coisa. この説教が終わった時にですね、その教会の一人の女性がですね、新聞を持ちながら私に話しかけてきました。 Isso foi em 2017. これは2017年の話なんですけれども、 Ela disse, olha aqui essa reportagem aqui, ela mostrou a manchete, mundo desorientado, Estado de São Paulo. スタードde São Pauloという新聞だったんですけれども、その見出しにですね、この世は迷っていると書かれてありました。 Ela perguntou, o senhor tinha mandado o sermão para o Estado de São Paulo antes de pregar aqui? その時にその女性はですね、先生、この新聞社にあなたの説教の原文を送ったんですかと冗談交じりに聞かれました。 Não, eu não tenho toda essa autoridade não. 私はもちろんそんな権限はありません。 Mas o título era de um artigo escrito por um escritor italiano que estava visitando o Brasil naquela época. しかしその新聞の記事を書いたのはですね、当時ブラジルにいたイタリア人の記者による文章だったんです。 Domenico De Masi. ドメニコ・デマーゼっていう方で Ele す。 escreveu um livro que fez muito sucesso no Brasil, O Ócio Criativo. その人はですね、創造的な退屈でしょうか、そういった題の本を書いた著書です。 Comigo não fez muito sucesso porque eu tenho dificuldade de ter ócio. 私にとってこの本のタイトルはですね、あまりにも合わなくて、というのは忙しすぎてそんな自由な時間がないからです。 Eu gostaria de ter momentos ociosos, realmente. Gostaria de ter mais. もっとこう暇になるようなですね、時間が正直欲しいです。 Mas esse autor italiano não é cristão. しかしこのイタリア人の記者はクリスチャンではないんですね。 Pelo que eu sei, ele é ateu. 無神論者だったと思います。 E ele está enxergando o mundo como Jesus Cristo retrata. しかし彼はですね、イエス・キリストの言うようにこの世の中を見えているわけです。 Em que a verdade foi pulverizada pelo ser humano moderno e pós-moderno. この、現代の人間によって真実がちぎちぎりになってしまったと。 Vivemos no mundo da pós-verdade. もう真実の後の世を生きているというような解釈ができます。 Para que alguma coisa seja verdadeira, hoje em dia tem uma fórmula muito fácil, que talvez vocês até conheçam muito bem. ある物事がですね、真実となるべきには非常に簡単なやり方があるんですね。それは皆さんもご存知かもしれません。 Você ouviu alguma coisa que alguém falou, coloca na internet, coloca no Facebook, no Instagram. 何か聞いたことをですね、Facebook や Instagram、インターネットに書き込むんです。 Se alguém gostar daquilo e concordar, vai dar uma curtida para você, vai dizer, ok, legal, muito bom. それを気に入った人たちはですね、そこでいいねをしてですね、 E 拡散してくれます。 vai reproduzir isso adiante. そしてそれがどんどん拡散されていくんです。 E outras pessoas vão ler, vão gostar, vão dizer, muito bom. で、他の人たちもそれを聞いて同調する人たちがいるわけです。 Não interessa se aquilo é fato comprovado, se é verdade ou não. あれが、確かな裏付けのあった真実かどうかはそれは関係ないんです。 Se aparece nas redes sociais com milhares de curtidas e reproduções da página, ela virou verdade. もしその書き込みがですね、書き込みに対して大勢のですね、賛同者がいるのであれば、それはすでに真実になってしまうんです。 Infelizmente, muitos cristãos acabam caindo nessa armadilha também. 残念ながら多くのクリスチャンがですね、そんな罠にはまってしまうんです。 Pedro fala que nós precisamos ser firmados na verdade. ペテロが言うのは、真実に私たちは立たなければいけないと言っていま A す。 verdade, biblicamente falando, não é uma coisa abstrata. 聖書が言う真実というのはですね、漠然としたものではないんです。 A verdade é Jesus Cristo, uma pessoa que você pode confiar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 聖書が言う真実というのはですね、一人の人なんです。それは、自分を真実と言っている
イエス・キリストであって、私たちは彼を信じることができるんです。É este que é a verdade, quando conhecido, é capaz de libertar e transformar. この真実がですね、私たちが、知ったときに、私たちを、解放してくれるものなんです。E os profetas falam sobre ele, falam sobre a sua vinda, traçam a trajetória até ele vir nas Escrituras. そしてその預言者たちはですね、すべてこのイエス・キリストが来ることに対して預言しているわけです。Nós precisamos das Escrituras para nos encaminhar a Cristo, para voltar o foco para Cristo sempre. 私たちが御言葉を通してですね、イエス・キリストに集中してイエス・キリストに向けられることができるんです。Não sei se alguém usou o GPS hoje para chegar aqui, eu não usei. 今日教会来るときに GPS を使った人がいるかもしれません。私は使ってないんですけれども。Porque eu já estive aqui uma vez, mas não sei se foi exatamente aqui ou foi do outro lado, não me lembro. Foi aqui mesmo. Já faz muito tempo. 私はですね、ずっと前にここに来た記憶があったので、それをたどって着くことができました。Então eu sabia mais ou menos onde é que era, né? Eu recebi também o mapa aqui pelo Google que o pastor Ken mandou. もちろん健吾先生からですね、来るためのその地図のデータをもらっていたわけではあるんですけども。Mas tem pessoas hoje em dia que não conseguem sair de casa até a padaria sem usar o GPS. しかし今のようですね、その家の近くのパン屋さんに行くにも GPS を使わないといけないような人がいます。Tem alguma coisa errada. Parece que o mundo está desorientado mesmo, né? いやそこまでしないといけないというのであれば、確かにもう迷っている世の中だなと感じています。Vindo para cá, mais na entrada de São Paulo de manhã, eu vi alguém tentando ir para lá e para cá o tempo todo sem saber para onde estava indo. Estava seguindo o GPS. でサンパウロ市に入るときにですね、なんか迷ってるような車が見えて、よく見てみると彼 GPS 使ってて迷ってたんですね。Cheguei à conclusão que deve ter muitos acidentes acontecendo em São Paulo por causa do GPS. GPS を使った車の事故も増えてるんじゃないのかと思います。Mas você quer evitar acidentes na sua vida? Siga o GPS da palavra de Deus. しかしあなたの人生ですね、事故を減らしたいのであれば、聖書である GPS をたどってください。Esse não falha e de fato corrige a rota. この GPS ですは間違うことがなく、あなたの道取りを正しくしてくださいます。Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção. 聖書も言っています。神の御言葉はすべて教えにも使えられるし、正しくするためにも使われると言っています。Vamos para os finalmente agora, a terceira coisa que Pedro quer que nós lembremos para que tenhamos estabilidade na próxima geração. では3つ目にですね、最後にペテロが言っている次の世代に、世代がですね、確かな信仰を持つために、伝えるべきことです。Primeira coisa, só para recapitular, a importância da experiência pessoal com Cristo. まず一つ目にですね、まずキリストとの個人的な経験の重要さがありました。Segunda coisa, necessidade do esclarecimento das Escrituras, da palavra de Deus. 二つ目にはですね、神の御言葉によって私たちが明らかにされるということです。Terceira coisa, confiança na verdade da palavra de Deus. 三つ目はですね、この神の言葉の真実に対する私たちの信仰です。Não é só lembrar o que Deus nos fala pelos profetas. 私たちがですね、神様が預言者を通して私たちに何を語っているのかを知るだけでは十分ではないんです。Pedro também nos lembra como Deus fala pelos profetas. ペテロが私たちに示しているのはどのようにして神様は預言者を通して私たちに話しかけてくるかということです。Nos versículos 20 e 21 ele diz que nenhuma profecia surge da iniciativa pessoal, de um sonho delirante do profeta. この20節、21節にも言っていますけれども、この聖書の預言はですね、その預言者が何か自分の思いつきで言った言葉ではないということです。Mas que esses que escreveram foram impulsionados, orientados pelo Espírito de Deus e falaram da parte de Deus.
しかしその預言はすべてですね、神様がもたらした言葉であって、聖霊によって伝えられた言葉だと言っています。No versículo 19 ele já tinha dito que nós devemos confiar na palavra que os profetas nos deixaram. 19節ですね、私が先ほど言いましたけれども、預言者を通して私たちに語られた神の御言葉を信頼すべきだと言いました。Todos os anos, a Biblioteca Nacional do Brasil faz uma espécie de pesquisa bem abrangente para ver quais são os livros mais vendidos durante aquele ano. 毎年ブラジルの国立図書館がですね、あの年に一番売られた本をですね、発表することがあります。Eu imagino que em algum momento o ócio criativo lá também apareceu como um dos mais vendidos. もしかしたら先ほどのですね、イタリアの著書の暇な時の創造性という本が1位になったことがあるかもしれません。Mas vocês podem imaginar qual é o livro que aparece todos os anos em primeiro lugar, sucesso absoluto de venda no Brasil? しかしですね、毎年1位になる本があるんですけれども、その本がどれだか皆さん想像できますでしょうか。É isso que vocês estão pensando mesmo, a Bíblia. 皆さんが想像している通り、聖書なんですね。Eu acho que isso é um fenômeno que continua no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, todos os anos. 私が思うにこれはブラジルだけではなくて世界的な現象だと思うんですね。聖書が世界で最も読まれている本なんです。E a Bíblia foi escrita por homens, pessoas, uns 40 autores mais ou menos escreveram o Antigo e Novo Testamento. この聖書というのはですね、約40人ほどの人間がですね、書いた本なんですね。A Bíblia foi escrita em 3 línguas antigas: hebraico, aramaico e grego. そして聖書は古代語で書かれてあるんですね。ギリシャ語、アラマイ語、ヘブル語で書かれています。São línguas humanas. これも人間の言語なんですね。E ainda assim, a mensagem é divina. それでもこの言葉は神の御言葉なんです。Porque a gente percebe que tem alguma coisa muito maior do que simplesmente a humanidade naquilo que o texto nos apresenta. というのはですね、読んでみて私たちは感じるのは人間的なことだけではなく、それ以上に大きなことが書かれてあると感じるからです。Muita gente às vezes confunde a Bíblia. Para algumas pessoas pode parecer um livro assim de estimular o pensamento positivo. 人によってはですね、聖書は読んで自分を勇気づけるためだけのものだと考える人はいると思います。Uma avaliação de si mesmo boa, sóbria, equilibrada. もしくは自己をですね、自分を見つめ直すためのバランスを保つための本だと思う人もいるかもしれません。Isso se a Bíblia fosse um livro meramente humano, é claro, né? もちろん聖書がですね、人間的な本だけであるのならばそれでいいかもしれません。Que livro é esse que diz que todos são pecadores e que estão irremediavelmente perdidos diante de Deus? しかしですね、すべての人間は罪人であり、その罪によって滅びが待っていると書かれているこんな本はどうでしょうか。 Que livro é esse em que nós lemos a palavra de Jesus que se alguém não negar a si mesmo, não pode ser seu discípulo? それに加えてですね、自分を否定しなければ救いを得られないと言っているこの本はどうでしょうか。 Freud deve dar voltas no túmulo dele quando ele ouve isso. Não sei se ele ouve ou não. 心理学者のフロイドがですね、もしかしたらこんなことを聞いたらもう死んでも得られなくなっちゃうかもしれません。 Porque negar a si mesmo, quer dizer, hoje em dia é o tempo da autoafirmação, a afirmação positiva de si mesmo. 今この自己設定が強いですね、世の中ではこんなことは聞こえてこないです。 Que livro é esse em que os grandes heróis humanos são falhos e a sua sujeira, pecado, é exposta claramente a olhos vistos para todas as pessoas perceberem. この話の中で出てくる英雄がですね、みんな弱点を持っていて、そしてその罪や汚いところがですね、明らかにさらけ出されるような本は他にありません。 Davi, homem segundo o coração de Deus, mas que é adúltero, assassino, não cuida bem da sua própria família. 神様の心にかなっているというダビデ王もですね、姦淫を犯して殺人を犯したような罪人だったんです。
A Bíblia não exalta o ser humano. 聖書はですね、人間を、持ち上げようとしているのではないんです。A Bíblia exalta Deus e o poder que Deus tem para fazer com que a vida humana seja digna de ser vivida. 聖書は神を称えているんですね。そしてその神の力によって、私たちが正しい人生を送れる、そういったことを言っているんです。As pessoas escreveram o texto bíblico segundo aquilo que o Espírito Santo dirigiu, não no sentido de ditado, mas nas suas experiências, na sua convivência com Deus. 聖書というのはですね、聖霊がその書いた一人一人に直接、書く言葉を与えたのではなくて、その神様との経験の中で、書くことを、示しているんです。Quando no último versículo aqui diz que esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo, diz que eles foram guiados pelo Espírito Santo. この聖書の箇所でも聖霊に動かされた人たちと書かれてあります。Como um navio sendo conduzido, um navio transatlântico, seja lá o que for, enorme, com um pequeno leme dirigindo o seu curso e a sua direção. まるで船のようにですね、もしかしたら大型な客船のように、その舵は小さくても確かに導いて、その船を導いていくんです。Portanto, a palavra de Deus é digna de confiança. ですので、神様の言葉は私たちの信頼にたげる言葉なんです。Porque aquilo que está escrito é aquilo que Deus fala. なぜならば、ここに書かれてあることは神様がおっしゃっている言葉なんですね。É como se nós sentíssemos o hálito de Deus ao falar conosco ao ler as Escrituras. まるでこれを読んでいるとですね、神のその口の息が私たちにかかるような、そのような言葉なんです。Já estamos terminando aqui, as crianças estão voltando, então é hora de terminar, né? 子供たちが戻ってきたので、そろそろ私も終わらないといけないなと。Eu já entendi. 分かっています。Concluindo aqui, depois de nós vermos as coisas que precisam ser lembradas permanentemente para serem fixadas, では最後にですね、これを締めくくるために、私たちの信仰に関して確かに私たちが心に留めないといけないことは、eu só gostaria de dizer mais uma coisa em relação ao contexto no qual Pedro diz essas coisas. ペテロがどのような環境の中でこれを語っているのかを説明したいと思います。Ele diz que ele está prestes a morrer, por isso ele está insistindo nessas palavras. ペテロはですね、もう自分の寿命が近づいているということを感じて、だからこそこのような言葉を残しているということが分かります。 Mas ele também diz que estamos na iminência de encontrar-nos com Cristo, seja pela morte ou seja pela volta dele, em algum momento. しかし、それ以外にもですね、死を介してもイエス・キリストとの再会が待っている。イエス・キリストの再臨がその前に来るかもしれないが、神様との再会が待っているということを言っています。E esse é o contexto no qual essas coisas precisam ser lembradas. これは私たちが思い出さなければいけない大事なことなんです。Minha experiência apontando para o Cristo que está voltando. 私がキリストと持つ経験はですね、このイエス・キリストの再臨へと向けられなければならないです。 A necessidade absoluta da palavra de Deus, enquanto ele não vem. Quando ele vier, não precisamos mais do texto. Podemos ouvi-lo. イエス・キリストがまだ不在の間はですね、私たちはこの御言葉によって導かなければならないんですけれども、イエス・キリストが戻った時にはもうその必要もないんです。 Enquanto ele não vem, aqui está o nosso GPS. イエス・キリストがまだ戻ってこない間は、この聖書が私たちの GPS なん E です。 podemos confiar na palavra de Deus porque ela é a testemunha da verdade que é o próprio Jesus Cristo, a verdade viva. そして私たちは聖書を信頼することはできるんですね。それは私たちの真実であるイエス・キリストについて証ししているからなんです。 Que Deus nos ajude a estabilizar aquilo que nós pensamos e cremos para que a próxima geração, aqueles que vêm pela frente, continuem nas mesmas referências importantes para a sua vida que nós temos hoje.
私たちもですね、それによって私たちの信仰をですね、今固く御言葉に立たせて、それによってですね、将来の世代たちも私たちに見習ってその真実を保っていけるようになりたいと思います。 Amém. Vamos ter uma pequena palavra de oração? では一言お祈りしたいと思います。 Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. 天の父なる神様、あなたの御言葉は確かに生きていて私たちに役立つということを感謝します。 Ela é capaz de penetrar fundo em nosso coração, em nossos pensamentos e nos consolidar as tuas verdades em nossa vida. その御言葉は私たちの心、そして私たちの意志に深く入ってきて私たちを導いてくださいます。 Que nos mantenhamos firmes naquilo que cremos, convictos de que o Senhor está conosco e que continuará conosco sempre. 私たちがその信仰に固く立って主イエス・キリストが私たちと共にいて、そしてまた戻って帰っていらっしゃるということを信じることができるように。 E que essas coisas que temos que lembrar, que firmam a nossa própria vida, sirvam de baliza, de fundamento para aqueles que vão estar aqui nesse mundo na próxima geração. この私たちが信じていることが次の世代の信仰の土台となることができるように。 Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. どうかあなたが助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém.